Ele disse que não suportava o silêncio da noite e pediu para eu ficar. Não era um encontro, muito menos um acidente, apenas o vizinho que sempre parecera distante, de repente, abrindo uma porta para o próprio mundo. Eu não sabia se aquilo era amizade ou o início de algo maior, mas desde aquele instante, dormir tornou-se a última coisa em que poderíamos pensar. Conheci Rafael pouco depois de mudar para o prédio. Eu, Lucas, designer gráfico em São Paulo, tinha por hábito manter certa distância de novas pessoas. Não era frieza, mas autoproteção. A cidade me ensinara que vínculos rápidos muitas vezes vinham acompanhados de expectativas que eu não queria sustentar. Rafael, no entanto, desmontou essa barreira quase sem esforço. Havia nele uma forma de se aproximar que não pedia licença, mas também não invadia. A primeira conversa aconteceu no corredor, após um tropeço trivial de rotina. A correspondência dele foi parar na minha caixa de cartas. Ele riu da confusão e comentou algo sobre sinais do destino, embora não parecesse acreditar em nada disso. Trocaram-se algumas frases, perguntas comuns, respostas curtas. No entanto, dias depois, um simples boa noite já carregava o peso de quem sabe que não será a última palavra trocada. Não demorou para que nossos encontros se tornassem frequentes. Uma pausa rápida na volta do trabalho, uma observação sobre o clima, depois recomendações de filmes, livros, lugares para comer. Descobri que ele trabalhava no setor financeiro, um mundo distante do meu, e que tinha uma facilidade absurda em fazer piadas sobre o próprio cansaço. Apesar de sempre mencionar histórias envolvendo mulheres, ex-namoradas, encontros frustrados, pequenas conquistas, não havia no tom dele qualquer necessidade de se afirmar. Era apenas a narrativa que conhecia, o caminho seguro de quem vive dentro de papéis bem definidos. No início, mantive as fronteiras claras. Eu sabia que amizades entre homens, especialmente quando um deles é gay, podiam ser um território frágil. Qualquer passo em falso e o outro recuaria, temendo interpretações erradas. Com Rafael, porém, isso nunca aconteceu. Ele parecia confortável na minha presença, como se minha sexualidade fosse apenas mais um detalhe da minha biografia, e não um obstáculo. As conversas foram se alongando, e eu percebi que, apesar da aparência segura, ele carregava inquietações que raramente verbalizava. Uma vez, após uma semana exaustiva, confessou que detestava a rotina mecânica do trabalho, mas não sabia viver sem ela. Outra vez, falou de uma antiga relação que terminou de forma abrupta, deixando perguntas que ninguém respondeu. A certa altura, comecei a perceber que, mesmo cercado de pessoas, Rafael parecia lutar contra um tipo de solidão que não se resolve com companhia qualquer. Era uma ausência que se escondia nas pausas entre uma frase e outra, no olhar que se perdia por segundos antes de retomar a conversa. Talvez tenha sido isso que me fez baixar a guarda. Quando notei, já era natural passar horas na varanda dele, falando sobre qualquer assunto que surgisse, ou simplesmente dividindo um silêncio que não incomodava. Não havia promessas, nem insinuações diretas. Apenas uma proximidade que crescia sem pedir permissão, mas que, para mim, vinha acompanhada de um cuidado constante. Não ultrapassar o limite que separava nossa amizade de algo que ele talvez não estivesse pronto para encarar. Por isso, quando ele me fez aquele pedido numa noite chuvosa, para ficar, só para que o silêncio não o esmagasse, algo em mim entendeu que não se tratava apenas de insonia ou medo da escuridão. Era como se ele, mesmo sem perceber, tivesse decidido derrubar a última barreira entre nós. E eu, mesmo tentando me convencer de que ainda havia fronteiras, sabia que já estava do outro lado. Aquela noite começou como tantas outras. Eu finalizava um projeto atrasado, tentando ignorar o barulho distante da rua, quando ouvi batidas discretas à porta. Era tarde, o tipo de hora em que só se bate se houver urgência ou intimidade. Ao abrir, encontrei Rafael com um semblante que não combinava com as piadas rápidas de sempre. Não havia sinal de álcool ou pressa, apenas uma inquietação contida. Ele entrou sem muita cerimônia, como se já tivesse decidido que viria antes mesmo de pensar no que diria. Falou de forma baixa, quase num pedido envergonhado. Não conseguia dormir desde o fim do relacionamento. A ausência na cama, o silêncio denso do quarto, a sensação de que o espaço ao redor crescia demais quando estava sozinho, tudo isso vinha tirando o sono dele noite após noite. Tentara música, exercícios, até remédios leves. Nada funcionava. Enquanto contava, não havia dramatização nem tentativa de arrancar pena. Era apenas um relato cru de exaustão. Ele disse que não buscava conversa, tampouco consolo. Queria apenas companhia, alguém respirando no mesmo cômodo para que a madrugada não parecesse tão longa. Aquilo soava estranho pela simplicidade. Ao mesmo tempo, carregava um peso que eu não esperava. Demorei a responder. Minha mente girava em torno de perguntas que não verbalizei. Por que eu? Por que agora? Por que esse pedido que parecia inocente, mas tocava em limites que até então tínhamos respeitado sem esforço? Ele notou minha hesitação e acrescentou que não se tratava de nada além do que estava dizendo. Não queria complicar, nem mudar o que tínhamos. Só precisava, por uma noite, não estar sozinho. Aceitar significava atravessar um território onde nada mais seria igual. Mas recusar teria o gosto de uma rejeição que talvez deixasse marcas. Disse que poderia ficar, e vi nos olhos dele algo entre alívio e gratidão. Não houve sorriso largo, apenas uma respiração mais solta, como quem consegue largar o peso que carrega nos ombros. A caminho do apartamento dele, senti a estranheza de andar lado a lado sem as piadas ou comentários costumeiros. Era um silêncio diferente, que não incomodava, mas exigia atenção. Lá dentro, ele não tentou inventar pretextos para prolongar a conversa. Apenas indicou o espaço, como quem cumpre um acordo não verbal. O tempo até o sono não veio rápido.
Escutava os ruídos mínimos, o virar de corpo, a respiração irregular, e me perguntava se ele pensava no que aquilo significava. Eu pensava. Não porque esperasse qualquer gesto além do que fora pedido, mas porque sabia que, a partir daquele momento, ele não seria mais só o vizinho com quem me dou bem. A presença dele, tão próxima, alterava algo no ar. Em algum ponto da madrugada, percebi que o ritmo da respiração dele havia mudado. Finalmente dormia. E foi nesse instante que entendi que o pedido não era sobre medo da noite, mas sobre a necessidade de se sentir ancorado a alguém. Talvez ele não tivesse consciência disso, ou talvez tivesse e preferisse não nomear. Não houve promessas nem discussões antes do amanhecer. Apenas o fato concreto de que, naquela noite, Rafael não dormiu sozinho, e eu aceitei ser essa presença, mesmo sabendo que certas decisões não têm volta. Na segunda noite, tudo começou antes do convite. Rafael enviou uma mensagem curta, dizendo que voltaria tarde, se eu pudesse, passasse depois. Não havia ponto de exclamação nem emoji, havia urgência discreta. Fui. Ao abrir a porta, ele parecia menos cansado do que na véspera, mas com a mesma tensão de quem carrega perguntas sem resposta. Perguntou se eu tinha um pouco de tempo. Respondi que sim, e entendi que não se tratava de insomnia, e sim de algo que vinha sendo adiado há anos. Sentamos sem roteiro. Ele comentou que o dia fora bom no trabalho, que o contrato esperado saíra, que a equipe comemorara. Depois disse que, mesmo assim, a euforia acabara cedo e sobrara um vazio incomodo. Explicou que aprendeu a preencher esse vazio com metas, exercícios, gente por perto, compromissos em sequência. Funcionava durante o dia, à noite, desmoronava. Não pediu conselhos, apenas descreveu o mecanismo com a precisão de quem já o analisou muitas vezes. Eu perguntei quando isso começou. Ele respondeu que não sabia ao certo, mas suspeitava que tivesse relação com a forma como sempre entendeu o que esperavam dele. Disciplina, confiança, decisões rápidas, relacionamentos previsíveis. Disse que interpretou esses códigos como uma lista de tarefas, durante muito tempo, cumpriu cada uma delas. Quando algo não se encaixava, ajustava o próprio desejo até caber. Com o tempo, essa manobra virou hábito. Quando percebeu, já fazia isso com quase tudo, com o trabalho, com os amigos, com os planos para o futuro. Falou de antigas relações com naturalidade desconcertante. Não havia julgamento sobre as mulheres com quem se envolveu, havia um reconhecimento de que, em muitos casos, ele atuava mais do que sentia. Eu quis saber se ele achava que mentiu para alguém. Ele disse que não, porque nunca prometeu o que não podia dar. Menti para si mesmo, ao acreditar que bastaria seguir o roteiro certo para a inquietação desaparecer. Não desapareceu. Houve um silêncio longo, desses que não pedem preenchimento. Depois, ele disse que a primeira noite em que pedi para ficar, e eu corrigi, lembrando que foi ele quem pediu, produziu um efeito inesperado. Pela primeira vez em meses, dormiu sem a sensação de cair. Acrescentou que isso o deixou confuso, porque a explicação fácil seria dizer que precisava apenas de companhia. Mas não era qualquer companhia. Reconheceu que vinha-me buscando com pretextos, filmes, comida, conversas rápidas. Percebeu o padrão e não soube o que fazer com ele. Eu não ofereci rótulo, disse apenas que compreendia a dificuldade de nomear algo que ameaça desmontar uma biografia inteira. Ele assentiu e continuou. Contou que, desde a adolescência, aprendeu a avançar por faixas bem pintadas, escola, faculdade, carreira, parceiros aprovados, feriados em família. Cada etapa vinha com aplausos e a sensação de estar no caminho certo. Ainda assim, havia momentos em que tudo parecia errado sem motivo concreto. Para não encarar o problema, aumentava o volume das metas e reduzia o espaço das dúvidas. Funcionou até deixar de funcionar. A conversa foi avançando, e a tensão mudou de natureza. Já não era o desconforto do desconhecido, e sim a gravidade do que estava sendo admitido. Ele afirmou que não tinha respostas e que não queria transformar a minha presença em atalho para alguma definição apressada. Pediu, com cuidado, que eu entendesse sua lentidão. Respondi que não precisava se explicar a cada minuto, mas precisava ser honesto quando o medo tentasse comandar suas decisões. Ele prometeu tentar. Rafael então falou de expectativas alheias, da família que o vê como porto seguro, dos colegas que o tratam como referência, dos amigos que contam com sua disponibilidade. Disse que teme decepcionar. Acrescentou que, no entanto, se sentia ainda mais desleal quando ignorava o que o próprio corpo lhe dizia ao meu lado, uma calma difícil de encontrar em outros lugares. Não pediu permissão, pediu tempo. Revelou que tinha medo de confundir gratidão com desejo, curiosidade com afeto, carência com escolha. Eu disse que seria compreensível confundir tudo isso, mas que a confusão não é um crime, é um ponto de partida. A noite avançou com relatos fragmentados, lembranças de escola, uma viagem que não deu certo, a primeira vez em que considerou mudar de área, o dia em que quase pediu demissão e não teve coragem. Em cada lembrança, havia o mesmo fio, a necessidade de caber. Eu lhe perguntei o que aconteceria se ele parasse de caber. Ele respondeu que não sabia, e que esse desconhecido o assustava mais do que qualquer opinião externa. Acrescentou, porém, que, ao pensar nisso comigo ali, o medo parecia administrável. Em certo momento, ele reconheceu que, se fosse apenas sobre solidão, teria chamado qualquer outro amigo. Não fez isso. Preferiu me procurar mesmo quando seria mais simples evitar. Admitiu que vinha comparando nossos encontros com os que tinha em outros contextos e que, nos nossos, sentia uma tensão que o desarmava. Disse que se pegava revisitando frases que trocamos dias antes, procurando pistas para entender o que estava acontecendo. Percebia que, ao meu lado, o improviso era possível, e que essa possibilidade o atraía e o apavorava em igual medida. Eu não minimizei o medo.
Propus uma regra provisória, nenhum de nós forçaria definições, mas também não faríamos de conta que nada estava mudando. Se a dúvida apertasse, ela seria dita. Se a vontade surgisse, seria nomeada sem transformar a conversa em tribunal. Ele concordou e soltou o ar como quem fecha um acordo justo. Quando a madrugada chegou àquela hora em que o relógio parece desacelerar, ele disse que estava exausto, porém menos pesado. Não pediu que eu ficasse, tampouco sugeri ir embora de imediato. Ficamos um pouco mais, em silêncio atento, até que a cidade retomou seus sons. Na despedida, ele não prometeu nada, e eu não cobrei. O que havia era um reconhecimento novo. A fronteira entre nós não desaparecera, mas estava iluminada. Atravessá-la não seria um impulso, e sim uma escolha. Saí com a clara impressão de que aquela segunda noite não nos aproximara por gestos teatrais, e sim pela coragem de desmontar papéis. Rafael não afirmou ser outra pessoa, afirmou não ter certeza de quem é. E, diante disso, escolheu ficar no presente sem distorcer os sinais. Era pouco para quem exige respostas rápidas, mas era muito para quem sempre viveu de mapas alheios. Enquanto descia as escadas, percebi que, diferentemente da primeira noite, meu corpo não tremia de expectativa. Trazia, no lugar, uma vigilância serena, algo tinha mudado, e não havia retorno ao ponto anterior. A pergunta agora não era o que somos, e sim como vamos caminhar a partir daqui, devagar, com a honestidade que prometemos, e a lucidez de quem entende que alguns limites existem não para impedir, mas para lembrar que escolhas têm peso. No dia seguinte, não houve discurso solene nem pacto escrito, apenas um entendimento simples. Continuaríamos sem pressa e sem rótulos, mas pararíamos de fingir que nada estava acontecendo. Combinamos que cada passo seria dito em voz clara, sobretudo quando o medo tentasse assumir o comando. Essa decisão, aparentemente modesta, alterou a forma como eu atravessava o corredor do prédio, respondia mensagens e organizava a semana. Tudo ficou mais nítido. Os gestos, as pausas, a escolha de estar perto. Os primeiros sinais de mudança vieram de fora. A vizinha do quinto andar, sempre atenta à vida alheia, comentou que eu andava ocupado, e lançou um olhar rápido para a porta de Rafael. Não era ataque, mas deixava um recado. Pessoas observavam. Outro morador fingiu surpresa ao me ver sair cedo do apartamento dele, como se marcasse um placar invisível. Não reagi. Rafael disse, mais tarde, que também sentiu a variação do ambiente. Cumprimentos mais curtos, curiosidade disfarçada, uma gentileza forçada no elevador. Nenhum confronto direto, apenas aquela pressão silenciosa que tenta empurrar tudo de volta para dentro. No trabalho, a atenção mudou de foco. Em vez de perguntarem sobre o novo projeto, 2 colegas quiseram saber se eu estava namorando. Respondi que minha vida pessoal não era pauta de reunião, e encerrei sem ironia. Com o passar dos dias, percebi que evitar fofoca exigia menos energia do que explicar cada detalhe. Com Rafael não era diferente. Ele relatou que um analista da equipe insinuou que ele andava distraído, e outro, mais velho, fez piada sobre fases. Ele engoliu a irritação e mudou de assunto, mas me contou depois que aquilo pesou mais do que gostaria de admitir. As conversas entre nós ganharam precisão. Não repetíamos promessas vagas, ajustávamos expectativas. Combinamos limites práticos, nada de esconder quem somos, mas sem transformar cada encontro em um manifesto. Se alguém perguntasse, responderíamos sem teatrinho. Se viesse provocação, não alimentaríamos. Isso nos deu uma margem de manobra para lidar com os olhares, ao mesmo tempo, para proteger aquilo que ainda estava sendo formado. Houve noites em que o ritmo vacilou. Rafael confessou que, ao pensar na família, a coragem diminuía. Temeu o julgamento do irmão, temeu a frustração da mãe, temeu o silêncio do pai. Disse que odiava a ideia de virar tema de conversa no almoço de domingo. Eu ouvi sem tentar resolver, lembrando que resistência também cansa. Quando a ansiedade apertou, propus um método, dividir os medos em partes menores. Ele começou pela mãe, imaginou como seria dizer que estava conhecendo alguém e que esse alguém era eu. A hipótese soou menos ameaçadora quando ele a descreveu como um processo, não um anúncio. Os testes práticos vieram em sequência curta. Um convite para um aniversário em comum, onde estaríamos no mesmo grupo. Chegamos separados, saímos no mesmo horário. Não houve demonstrações, mas ninguém podia dizer que não nos percebemos. Isso bastou para atiçar perguntas. Uma amiga de longa data me chamou de canto e disse que só queria ver se eu estava bem. Eu estava, mas também estava alerta, e isso deu o tom da resposta. Outra pessoa quis saber se aquilo era sério. Expliquei que o sério, para mim, começava em não mentir. A conversa terminou ali. Em casa, os encontros ganharam outra textura. Continuávamos a evitar rótulos, mas tratávamos o vínculo com responsabilidade. Se um de nós tivesse um dia difícil, não cancelávamos por fraqueza, remarcávamos com critério. Se surgisse um convite que nos colocasse em situação constrangedora, avaliávamos juntos. O que mais mudou foi a consciência de pertencimento. Eu já não era um convidado, e ele já não era apenas o vizinho acolhedor. Éramos 2 adultos tentando manter o chão firme enquanto o entorno testava o equilíbrio. Os vizinhos insistiram em pequenos testes. Um deles perguntou, com naturalidade ensaiada, se a amizade estava rendendo maratonas de séries. Não havia malícia explícita, mas havia um subtexto que pedia espetáculo. Respondi que estávamos aprendendo a conviver de um jeito que nos fizesse bem, e voltei ao meu caminho. Rafael, ao ouvir isso, comentou que preferia esse tipo de firmeza à tentativa de agradar a todos. Concordei. Percebi que, quando deixávamos claro o formato do que estávamos construindo, o ambiente recuava um passo. O conflito mais difícil, porém, não veio de fora.
Veio da dúvida recorrente sobre o que exatamente estávamos evitando nomear. Em uma noite curta de semana, após um dia de pressão, Rafael disse que tinha medo de confundir necessidade com escolha. Respondi que ninguém atravessa transições grandes sem confusões, mas que o critério, no nosso caso, era simples. Se a presença do outro trazia calma nos dias bons e sustentação nos dias ruins, então havia substância. Ele assentiu. Pela primeira vez, falou em continuidade, não em exceção. Começamos a testar essa continuidade em gestos mínimos. Mensagens sem motivo funcional. Planos que antes dependeriam de confirmações externas agora dependiam apenas da nossa disponibilidade. Numa manhã de sábado, ele sugeriu que eu o acompanhasse em uma visita rápida à mãe, sem alarde, apenas para ajudar com uma tarefa prática. Não era um momento de grandes revelações, era um exercício de normalidade. Aceitei. Ele avisou que, se a tensão subisse, encerraríamos cedo. O plano não exigia coragem heroica, apenas consistência. Enquanto avançávamos, os olhares no prédio perderam força. As perguntas no trabalho ficaram mais raras. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque nossa postura passou a oferecer menos brechas. O que permanecia era o trabalho interno de manter a decisão viva, não correr, não esconder, não performar. Às vezes esse trabalho consumia mais energia do que gostaríamos, e isso nos obrigava a descansar a relação do assédio das expectativas alheias. No fim das contas, a escolha que mudou tudo não foi sobre assumir ou oficializar, foi sobre parar de mentir para o cotidiano. Nós dois sabíamos que havia algo real ali, sem cuidado, poderia-se perder no ruído. Ao recusar o teatro dos rótulos, ao mesmo tempo, recusar o disfarce do tanto faz, criamos uma faixa estreita por onde podíamos caminhar. Era um caminho exigente, exposto a interpretações apressadas, mas suficiente para sustentar o que importava, a vontade de continuar, um passo depois do outro, mesmo quando a plateia, vizinhos, colegas, parentes, tentava nos dizer como deveríamos andar. Assim, quando alguém perguntava o que éramos, já não havia desconforto na resposta breve, estávamos construindo. E, para quem insistia em transformar essa resposta em provocação, tínhamos outra ainda mais curta, não estávamos fingindo. Entre a pressa dos outros e a nossa prudência, ficamos com a segunda. A decisão, embora simples, seguia sendo a maior ruptura de todas. No sábado combinado, Rafael sugeriu que a visita fosse breve e pragmática, ajudar a mãe com um assunto pendente e voltar antes do fim da tarde. Não havia promessa de discursos, apenas a decisão de me apresentar sem rodeios. Ele contou que avisara a ela no dia anterior, dizendo que chegaria acompanhado de alguém importante para a sua rotina. Não usou definições, preferiu falar de presença e de cuidado. A mensagem, segundo ele, foi recebida com curiosidade e duas perguntas simples: se eu era confiável e se ele estava bem. Respondeu que sim às duas, e a conversa terminou ali, seca e objetiva, como costumava ser quando ele precisava manter o controle. No caminho, percebi que respirava de modo mais curto. Não era medo de rejeição direta, era a consciência de que certos encontros reorganizam as peças por muito tempo. Rafael alternava silêncio e pequenas observações sobre a mãe, a disciplina com horários, a atenção a detalhes, a maneira como transformava preocupações em listas. Disse que, se algo saísse do roteiro, ele assumiria a dianteira. Pedi apenas que não me blindasse de tudo, porque isso, no fim, seria outra forma de me afastar. A chegada foi sem cerimônia. Fui apresentado pelo nome e pela relação de confiança construída nos últimos meses. Ela me recebeu com uma cordialidade atenta, do tipo que avalia sem pressa. Houve perguntas sobre trabalho, família e como eu conhecia o filho dela. Respondi com clareza, sem exagerar nos elogios. Não procurei simpatia, procurei ser legível. Em dado momento, ela fez menção ao término recente do relacionamento do Rafael e quis saber se ele estava se precipitando. Falei que estávamos indo devagar e que ele mesmo definira o ritmo. Ela assentiu, satisfeita com a ideia de que nada estava sendo empurrado para o abismo. Enquanto ajudávamos na tarefa que motivara a visita, notei que Rafael estava menos tenso do que eu esperava. Ele não se escondia atrás de comentários neutros, tampouco forçava intimidade. Deixava que a própria postura falasse por ele. Não era uma apresentação casual, mas também não era um anúncio teatral. Em alguns momentos, a mãe observou a nossa dinâmica com atenção silenciosa, como quem reconhece padrões novos. Quando percebeu que a colaboração fluía sem atritos, relaxou 1 milímetro. Houve um trecho mais delicado, quando ela perguntou, com cuidado, se essa proximidade mudaria a forma como ele lidaria com a família nas datas tradicionais. Rafael respondeu que não pretendia cortar laços e que estava tentando aprender a ser o mesmo filho, mas mais honesto. Ela quis saber se haveria conversas difíceis a seguir. Ele disse que sim, porém não naquele dia. Esse não hoje foi aceito como um compromisso de continuidade, não como fuga. Para mim, o ponto de virada aconteceu num gesto simples. Ao final, ela agradeceu a ajuda e disse que seria bom nos vermos novamente em breve, sugerindo uma atividade prática que exigiria nossa presença conjunta. Não falou em nomes para o que estávamos construindo, mas deixou claro que reconhecia a minha existência no cotidiano do filho. O convite, ainda que discreto, era o primeiro degrau de um reconhecimento público. Não pedi mais do que isso. Na saída, Rafael parecia mais leve. Comentou que sempre acreditou que aquele encontro seria uma espécie de prova e, ao atravessá-lo, percebeu que parte do pânico vinha de histórias antigas, medos que herdamos e repetimos sem verificar. Admitiu que ainda temia reações de outras pessoas, mas entendeu que não há forma de agradar a todos, ao mesmo tempo, permanecer inteiro.
Acrescentou que a presença da mãe, ainda que contida, validava a escolha de avançar sem disfarces. Os dias seguintes confirmaram o efeito da visita. O círculo próximo ficou menos ruidoso. Alguns familiares pediram informações e ouviram as respostas básicas. Estávamos nos conhecendo com seriedade e sem pressa. No trabalho, quando tentaram transformar insinuações em piada, Rafael pôs fim com uma frase neutra e definitiva, e o assunto morreu. Não houve estardalhaço, houve parâmetros. Isso nos protegeu do desgaste de justificar a cada esquina o que não precisa de tribunal. Eu também revi meus gestos. Parei de medir cada passo pelo possível julgamento alheio e passei a medir pelo que sustentava a nossa rotina. Quando combinávamos algo, priorizávamos cumprir, não porque devíamos provar firmeza, mas porque a previsibilidade, naquele momento, era parte da segurança. Percebi que o novo começo não tinha cara de reestreia grandiosa, tinha cara de manutenção diária, mensagens claras, limites ditos, silêncio respeitoso quando um de nós precisasse recuar. Ainda assim, não faltaram pequenas fricções. Um amigo antigo de Rafael o aconselhou a ter cuidado com confusões, como se nossas vidas fossem um campo minado. Ele ouviu, agradeceu e não seguiu a recomendação de transformar o sentimento em segredo. Preferiu a linha que traçáramos, discrição sem apagamento. Ao comentar comigo, reconheceu que, meses atrás, teria se encolhido. Agora, conseguiu sustentar o próprio espaço sem atacar ninguém. O gesto de apresentar-me à mãe reorganizou a narrativa. A partir dali, parar de avançar significaria negar um fato estabelecido. Eu fazia parte do mapa dele. Não como ornamento, mas como ponto fixo, não para limitar seus movimentos, e sim para oferecer referência quando o terreno oscilasse. Ele, por sua vez, tornou-se ponto fixo no meu. Isso não nos blindou de dúvidas, mas reduziu o ruído que fazia cada dúvida parecer uma sentença. Ao final daquela semana, caminhamos pelo quarteirão em silêncio. Ele comentou que, se algum dia se perguntasse quem era, teria pelo menos um dado concreto. Alguém capaz de sustentar escolhas na frente de quem mais o conhece. Disse também que não queria se transformar em personagem de uma história edificante e que preferia lidar com as próximas etapas sem slogans. Concordei. O que nos guiava não era a necessidade de aprovação, era a recusa em voltar ao lugar onde tudo parecia correto por fora e oco por dentro. Assim, o novo começo não foi um marco com fogos, mas um alinhamento de intenções. Rafael fez o primeiro passo público. Ao fazê-lo, assumiu o trabalho de procurar a si mesmo com paciência. Eu aceitei caminhar junto sem prometer atalhos. Entre as exigências de rótulos e o conforto das omissões, escolhemos o caminho curto, nomear apenas o que vivemos, dia após dia. O resto, as interpretações, os aplausos, as reservas, fica do lado de fora. Onde deve ficar?